pedindo aos bons amigos que aqui estão que nos auxiliem mais essa noite de estudo e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais das leis de Deus, à luz da razão, do bom senso, da lógica. Que Jesus, nosso mestre e amigo, esteja presente também e que Deus permita que essa reunião transcorra com tranquilidade e com proveito para todos nós. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e auxiliado e que todos nós possamos aproveitar essa noite de estudos. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, José Manuel. Muito bem. Queridos irmãos, muito boa noite. Ela falou que hoje está um friozinho e tal, que uns gostam, outros não gostam. Eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: o bom é a gente aprender a gostar de tudo, não é? Isso, Mar. Quando é frio, quando está frio, aprendam a curtir as coisas do frio. Curtam cachecol, muitos chamam de cachinê, não sei se é a mesma coisa, cachinê, cachecol, luva, roupa grossa, bota pijama por baixo da calça, vem com pijama. Tem gente que nem tira o pijama, já sai de pijama, bota a roupa por cima, depois já tira a roupa de cima, já está com o pijama para ir dormir. Aprendam a curtir as peripécias e as coisas do frio, no inverno. E o verão, a gente tem que aprender a curtir as coisas do verão. E aí a gente evita sofrimento, evita reclamação, evita ficar se torturando. Meu Deus, que frio, meu Deus, olha meu nariz, olha minha orelha. Aí a gente evita essa bobagem, curte as coisas. É assim que a gente tem que fazer na vida, em tudo, em tudo. Se está doente, olha o que eu vou dizer, se estiverem doentes, curtam a doença. Analisem e observem como doença não é bom, é ruim. Como doença é bom ser evitada. Quando estiverem com dor, pensem como é bom não sentir dor. E a gente não sente dor a maior parte da vida. E, no entanto, só deixa para dar valor ao estado perfeito quando a gente sente a dor. Então, a dor é um momento e um processo de fazer com que a gente reflita e pense sobre a dor. A doença sobre a doença, a pobreza sobre a pobreza, a miséria sobre a miséria, as dificuldades como as dificuldades. Tudo é motivo para a gente tirar proveito. Nada que acontece na vida nós devemos deixar escapar. E nós, em relação a nós mesmos. Porque é tudo muito pessoal, é tudo muito individual. O sofrimento, a dor, a alegria ou a tristeza é totalmente pessoal. Tem pessoas que sofrem horrivelmente por alguma coisa que o outro nem passa por aquilo sem perceber que aquilo está acontecendo. Tudo vai de encontro diretamente à nossa sensibilidade, à nossa maneira de entender e de ver as coisas, de aceitar as coisas, à nossa maneira de perdoar. Quem não perdoa, por exemplo, é muito intransigente, sofre muito mais, porque está sempre sendo ofendido, está sempre levando as coisas para o outro lado, para o lado negativo. Então, nós temos que curtir essa escola da vida, curtir. E olha, a cada segundo da nossa existência, nós temos provas a serem realizadas, nós temos testes que nós podemos enfrentar, que nós podemos realizar. Andando pela rua, olhando para cima, para baixo ou para os lados, você está sempre vendo alguma coisa que, se você tiver atenção, você vai ser tocado por algum detalhe, por algum motivo, por uma borboleta, por uma formiga, por um cachorro, por uma capivara na beira do rio, como parou uma porção de gente, acho que ontem ali, para ver na Rua do Acre, perto do Paissandu, uma capivara de uns 80 quilos, que eu, aliás, já vi ali pro lado, caminhando para o lado da Ponte da Saudade. Elas ficam pelas beiras de rio. Tudo isso que a gente vê, tudo isso que se passa com cada um de nós, é motivo para a gente pensar, refletir. Não fiquem esperando ser um dia presidente da República, para então sim, aí eu vou curtir, aí eu vou aprender. Bobagem. Vai passar a vida, vocês não vão ser presidente da República, não vão ser nem prefeito, e vão passar a vida esperando a grande oportunidade de ter sido um chefe do executivo, estadual, municipal ou federal, e não vão ser. Bobagem, nós não precisamos ser presidente da República para tirar proveito da vida e para ter oportunidades de aprender na vida. Então é simples, todos nós estamos com a grande oportunidade, com a dádiva de Deus, através desse mecanismo de progresso, que é a reencarnação, a todo momento
nós estamos sendo aí, tendo a oportunidade desse progresso, desse exercício, dessa maneira de encarar as coisas da vida. Então está frio, sim, está frio, mas que legal. Curtam o frio, curtam o frio. E é gostoso, as meninas até se enfeitam todas aí. A Valéria, né? Cachecol, e então uma movimentação. Quanto mais frio, melhor para surgirem essas criatividades. Calor também, surgem as criatividades para o calor. Enfim, nós temos que perder o pique da reclamação. O pique. Porque aí nós reclamamos de tudo. Nós estávamos falando na televisão, quando terminou agora, no programa de sábado, nós estávamos justamente comentando sobre isso. Todo mundo quer que haja blitz na cidade, mas quando acontece uma blitz, todo mundo fica enfiesado. Porque o trânsito parou, porque me pararam, porque queriam pedir documento a mim. Vejam logo, vejam, pedir documento a mim. Logo a mim, quem sou eu? Ou na porta de casa. Ontem também teve. Na porta ontem também teve, né? Bafômetro, todo mundo acha que devo usar, mas na hora que para bafômetro, não, eu não vou usar, eu não bebo, isso é uma ofensa. Usa, vai lá, sopra, eles vão ver, poxa, a vida deu 0 em tudo, que maravilha, você não bebe, não bebeu. Quer que faça, mas quando faz, as pessoas se ofendem. Todos querem um ponto de ônibus perto de casa. Mas ninguém quer um ponto de ônibus na frente do portão de casa. Aí fica enfesado. O vizinho de cá fica feliz, graças a Deus puseram um ponto de ônibus ali. Aí o de lá fica enfesado, fazendo campanhas e abaixo-assinado para tirar o ponto de ônibus da porta dele. Orelhão. Ah, é bom ter um orelhão numa rua, mas longe de todo mundo. Mas como? Vai ter que ficar na frente do portão de alguém. É ou não é? Então observe. E o orelhão não é para milionário telefonar, bilionário, não, é para nós mesmos. Nós que não somos milionários, nós precisamos de um orelhão. Ponto de ônibus também não é para os que têm carro, para os que não têm carro. Então observem que a irritação, ela não mede de quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. É uma maneira de entender a vida, é uma maneira de se encarar as coisas que acontecem na vida de todo mundo, não é? E esses acontecimentos são os mais variados. Não tem ninguém aqui que não tenha acontecimentos a cada minuto na vida que não possa aproveitá-los melhor. Então observem isso. E é isso que é o mais importante da vida. Não é você decorar o livro dos Espíritos, o Evangelho, decorar a Bíblia. Não é isso. Você pode decorar todos esses livros e ficar na mesma, em termos pessoais, em termos emocionais. Pode continuar sendo o mesmo desequilibrado, nervoso, que explode à toa, que se enfesa à toa. Se for falar de Bíblia, você sabe todos os versículos, capítulos, todos os livros da Bíblia. Se for falar do livro dos Espíritos, você sabe todas as 1018 questões de cor. Sabe onde está, em que capítulo está. Mas não adianta. Não é o conhecer que resolve o problema. O Einstein já dizia isso. Não é o conhecer que resolve os problemas. É o ser. É o imaginar, é o se colocar nas posições que lhes tragam e nos tragam maior equilíbrio, maior tranquilidade. Como eu disse, não se aborrecer com coisas simples e evitar até se aborrecer com todas as coisas. É o que a gente deve exercitar, é o que a gente deve fazer. Hoje nós estamos aqui com essa reunião de esclarecimento de dúvidas, de resposta de perguntas, mas tem tido muito poucas perguntas. Nós temos as coisas 4 ou 5, em que pese cada pergunta, às vezes, poder ser transformada num congresso. Cada pergunta, depende da profundidade que se atribua à resposta. Porque você pergunta assim, o que é Deus? Ah, Deus é o Criador, acabou. Não é, bem, isso acabou para muita gente. Mas tem muita gente que não aceita só Deus é o Criador. Tem que aprofundar, mas por quê? Como? Como ele surgiu? Da onde? Então, se for perguntando, uma pergunta vai puxando a outra, uma resposta vai puxando outra pergunta, nós ficamos profundamente envolvidos com uma questão tão simples, que para alguém bastou dizer assim, é o Criador de tudo. Ah, então vamos passar para outro. Estudar é se aprofundar no entendimento. Estudar não é só ler e ter conhecimento, mas sim imaginar, como eu disse, sabe, a respeito do Einstein, ter dito que a imaginação é mais importante que o conhecimento, justamente por isso, que você imaginando, todos nós, pensando por conta própria, nós vamos realmente conquistando conhecimento, nós vamos aprendendo realmente,
E é isso que importa. Nós queremos fazer de todos que vêm aqui ao Centro Espírita Friburguense filósofos, pensadores. Queremos fazer teólogos. Porque vocês são. Eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente e vou continuar batendo mais intensamente. Porque se qualquer um de nós nos colocássemos em lugar de Deus, nós teríamos já dado soluções para esse planeta muito melhores do que as que estão sendo apresentadas pelas religiões. Nós temos mais condições. Mas por que a gente não assume? É porque a gente acha que isso é problema deles, dos chefes, dos dirigentes, isso é problema do Papa, isso é problema do pastor, isso é problema do médium ou do presidente do centro. Não, isso é problema nosso, de todo mundo. Cada um tem que fazer o seu juízo. Aliás, eu li agora, quando estava vindo para cá no Fusca, uma coisa que eu rio sozinho no carro, de uma inscrição no vidro traseiro dizendo assim: não crio juízo porque eu não sei o que ele come. Não sei o que ele come. Porque você, para criar alguma coisa, você tem que tratar, né? Então, estava escrito no Fusca, não é interessante? Não crie juízo porque eu não sei o que ele come. Então, se tu não tem juízo, porque ele não sabe como alimentar o juízo. Mas vejam, o que é importante é cada um fazer os seus pensamentos, é cada um fazer as suas conclusões, para vocês serem cada vez mais enriquecidos. Venham ao centro para ouvir o que diz o Espiritismo, com a colocação doutrinária da terceira revelação, que tem no Livro dos Espíritos. Adquirir o Livro dos Espíritos para vocês também estudarem, acompanharem, porque é fácil. Tem gente que até diz assim: eu não posso ler o Livro dos Espíritos, que me dá dor de cabeça, me dá tontura, me dá vômito. Eu já vi muitas pessoas dizerem, nesse período que eu estou no Espiritismo, já vi muita gente dizer: Gênesis me dá um mal-estar, me dá uma coisa. Não dá coisa nenhuma, já é um preconceito, é um complexo que se criou com relação a isso aqui é científico, isso aqui é muito profundo. Não é nada, isso aqui fala da vida, isso aqui fala do normal. E como eu já disse até para vocês, não estudem assim da primeira página até a última. Estudem de acordo com o interesse, vê no índice. Gostei, vou ver esse tema aqui. Aí você vai lá, porque aí você já teve um chamado para o tema. Você já teve uma curiosidade a respeito do assunto. Aí você vai lá e lê. Agora, por exemplo, quando aconteceram essas tragédias aqui, essa catástrofe aqui, nós estudamos muito flagelos destruidores. Peguem e vai lá, flagelos destruidores. E no clima, assim, no clima do acontecimento, a gente sente mais facilidade em entender as orientações, os esclarecimentos que os Espíritos trouxeram e que estão aqui na doutrina espírita para a gente aprender. Mas vamos fazer isso, vamos nos colocar sempre em lugar de Deus e ver se nós, como Deus, faríamos melhor. Então isso não é o que estão dizendo por aí. Isso não é obra de Deus, como estão dizendo por aí. De Deus é coisa muito melhor do que eu estou pensando. Claro que sim. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que tem gente que já falou em tribuna e eu não vi ninguém reagir, Deus é a inteligência primária, a causa suprema de todas as coisas, e tocou para frente e todo mundo ficou: bom, Deus é a inteligência primária, a causa suprema de todas as coisas. Não é, a inteligência suprema, a causa primária, mas se você trocar no embalo, todo mundo escuta e continua. Depois vai embora, que eu fui à reunião hoje, eu fui à reunião no centro. O outro vai à missa, escuta aquilo tudo, ajoelha, levanta, se benze, depois vai embora. Hoje eu fui à missa. Paremos com isso. Quem faz assim, fica estagnado. Quem faz assim, não reage, não tem opinião. E nós temos que reagir, nós temos que ter opinião. Vocês acham isso ruim? Vocês acham melhor ficar encostado na saia do padre? Ou, conforme meu avô dizia, se encosta em saia de padre não, que isso não dá certo. Ou vai se encostar em cruz, vai se encostar em cemitério, em pastor, em espírita. Não se encosta em ninguém. Não se encosta em ninguém. Nós temos que nos conscientizar disso. É legal quando, por exemplo, sexta-feira nós fomos sortear o Livro dos Espíritos. Como não tinha muita gente, nós perguntamos: tem alguém que não tem? Não é legal? Todo mundo tem. Que bacana. Todo mundo tem. É porque vocês realmente estão seguindo os impulsos que a gente dá aqui. Não estão simplesmente vindo aqui para nós formarmos vocês em espírito. Não. É uma função de cada um. Aqui estimula. Não é o colégio que faz o cientista. O colégio dá as informações e os impulsos. Ser um cientista é uma iniciativa do aluno que se interessa, que pesquisa e que vai avante, que vai à frente. Por que vocês teriam que ficar sempre submissos ao que nós estamos dizendo aqui? Ou para vir aqui acreditar no que nós estamos falando?
vocês também têm que ter condições de vir aqui falar, mesmo que não queiram, mas ter essa condição. Individualmente, vocês saberem o suficiente para cada vez mais estarem tranquilos. Como eu tenho falado aqui, espírita não tem medo de dor, não tem medo. Se vocês perguntarem, mas você quer sentir dor? De preferência não. De preferência não. Você quer ficar em cima de uma cama? De preferência não. Mas se ficar, o espírito é aquele que está preparado para isso, sem problema. E tem muitos até que, para não ficar numa situação difícil dessa, dizem assim: eu não quero dar trabalho para os meus parentes, trabalho para os meus filhos. Que isso? Isso é uma maneira de se livrar, é uma maneira de dizer que está com medo horrível e não quer passar por essa situação. Então joga essa de que, eu não quero ficar dando trabalho aos outros. O trabalho aos outros faz parte do processo dos outros também estarem evoluindo e exercitando a caridade, o amor, que até diziam que tinham tanto por você quando você estava saudável. E se você ficou doente em cima de uma cama, todo mundo se afastou, cadê o amor? É como ensinou Jesus mesmo. Amar os amigos é fácil. O mérito está em amar os inimigos. Que amar os amigos, os bandidos também se amam entre eles. Agora, amar o inimigo é que é o mérito. Da mesma forma, cuidar de quem não precisa é muito fácil, é muito simples. Eu tive também um exemplo há pouco tempo agora de um grupo de amigas que estavam sempre juntas, esse grupo estava sempre junto, e as pessoas até percebiam, poxa, algumas pessoas são amigas. Aí uma delas teve que fazer uma cirurgia de coração e não passou bem. Olha, sumiu todo mundo. Uma disse que estava muito gripada, que se já pensou, se fulana pegar essa gripe que eu estou, ela vai mais, aí ela não tem mesmo jeito. Aí todo mundo tirou o time, cada um arranjando um motivo. Mas que dê os verdadeiros amigos? Não é? O verdadeiro amigo é aquele que realmente está pronto para ajudar em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então essa história de que não quero ficar em cima de uma cama 10 anos para não dar trabalho aos outros, não se preocupe. Espírita não se preocupa com isso. Porque ninguém que não mereça ficar com um doente 10 anos em cima de uma cama vai ter esse doente em cima da cama 10 anos, porque ele não merece passar por isso. Essa não é a prova dele, esse não é o pedaço dele. Mas quem precisa vai ter na sua própria família alguém que vai fazer o complemento. Nada acontece por acaso, e nem inutilmente. Então, estão vendo como a nossa vida é rica de motivos e de oportunidades para todo mundo exercitar o que ensina a doutrina espírita, o que Deus quer de nós, independentemente da religião que nós temos. Eu, quando falo o espiritismo ensina dessa forma, e eu acho, e acredito que vocês também, que o espiritismo é o caminho mais curto para se entender a vida, para se entender os objetivos de Deus na criação de todo o universo, de tudo que existe. A doutrina espírita facilita isso. Para mim, com certeza. Então, se nós concordamos com isso, muito bem. Agora, mesmo quem não é espírita, quem não conhece isso ou nunca ouviu falar a respeito do espiritismo, mas que em sua religião, em sua doutrina, tem um comportamento equilibrado, fraterno, solidário, está exatamente do mesmo jeito que o cara que entende, que a pessoa que entende profundamente de espiritismo esteja agindo no bem. A regra é agir no bem. A regra é se autoconhecer e se autocontrolar. Em que religião isso não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Religião é uma circunstância e até uma necessidade. Uma necessidade. Se só existisse espiritismo, seria um problema para todos que são evangélicos, que são budistas, muçulmanos. Se só existisse o budismo, também seria um problema. Se só existisse uma religião, seria um problema. A diversidade evolutiva do planeta, ela exige que haja também uma diversidade de doutrinas e de revelações para que todos encarnados no planeta estejam sendo instruídos. Por isso, quando nós falamos de terceira revelação, nós estamos nos referindo à parte cristã do planeta, na sequência do cristianismo, na sequência de Moisés, de Jesus e de Kardec. É nessa sequência, é uma sequência no mundo ocidental. Porque para os muçulmanos, Maomé foi a revelação. Para os budistas, Buda foi a revelação, Krishna foi a revelação. E são revelações. E tudo que eles trouxeram, e é verdade,
não difere daqui. E nem tudo que aqui está e é verdade, não difere do que é verdade e esteja em qualquer lugar. Qualquer doutrina política, qualquer doutrina que seja, que tenha a verdade bate em toda parte, porque a verdade é de Deus, não é das religiões, nem é dos livros, nem é dos homens. Então, olha, como a doutrina espírita nos dá uma consciência aberta, legal, tranquila. Nós não podemos ter preconceito de espécie alguma, contra nada e contra ninguém. Nós não podemos ter, porque nós sabemos que todos somos irmãos, mas irmãos mesmo. Não é porque nós somos do mesmo grupo, ou da mesma igreja, ou do mesmo partido, ou da mesma cidade, ou do mesmo país. Nós somos irmãos mesmo, nós somos produto da criação de uma inteligência suprema, que é Deus. E estamos aí para nos entender, e para entender o Criador, e entender o mecanismo da criação, e fazendo parte integrante desse mecanismo, nós sermos cada vez melhores, até porque a felicidade e a paz que nós todos gostaríamos de ter, ela é inerente ao conhecimento que nós vamos adquirindo. Quanto mais conhecimento, menos problemas, menos sofrimentos nós vamos tendo, porque nós vamos compreendendo até a causa e a razão dos próprios sofrimentos. Os cientistas pesquisando chegaram à conclusão de que o caos, a destruição, só acontece porque existem regras rigorosas planejadas pelo universo, pelo Criador, para que o caos aconteça. Então os cientistas já provaram que o próprio caos faz parte do processo da evolução. O Livro dos Espíritos, na questão 41, Kardec perguntou para os Espíritos: ou um mundo perfeitamente formado pode se destruir? Eles sim, porque tudo para se transformar, para evoluir, tem que ter essa destruição. É uma destruição aparente, é uma destruição material. Tudo que se destrói para se reformar, se destrói para se reafirmar em outro estágio ou em outro estado. Então, nesse processo evolutivo, todos nós estamos enfiados nele, todos nós fazemos parte integrante dele, e nenhum de nós pode se furtar, pode se afastar ou se omitir desse processo, acreditando ou não nisso. Para o universo isso não faz nenhuma diferença. Nós cremos ou não cremos, isso não vai mudar nada. Agora, nós entendermos, aí muda sim para nós, para cada um, como eu disse. O sofrimento é muito pessoal e muito individual. Cada um sofre por um motivo que em outro, o mesmo motivo, não resultaria sofrimento. Então vejam como é bom nós entendermos isso e irmos dominando em nós todas as causas de sofrimento, para que nós não venhamos a sofrer. É um culto à dor? Não. Mas a dor é uma realidade do organismo físico, biológico. Então, se ela é uma realidade, nós estamos sujeitos. E se ela acontecer, nós devemos aproveitar para pesquisar. Enquanto está todo mundo correndo, procurando remédio, a bolsa de água quente, você pensa naquilo, curte aquilo. Por quê? Para que eu estou passando por isso? Pode até perguntar também por que eu estou passando por isso. Analisa, pesquisa. Aí nós vamos dando cada vez mais valor à vida diferente. E vamos corrigindo algumas coisas que precisam ser corrigidas. É muito interessante. E nós aqui, eu acho que nós todos aqui estamos de parabéns, porque o nosso grupo, nosso pessoal, quem vem ao Centro de Vida Friburguense, está realmente entendendo a mensagem. Está entendendo a valorização pessoal, a valorização de cada um. Ninguém aqui vem para ficar dependente do centro, até porque nós não temos condições maiores de salvá-los. Como? Nós somos tão pecadores, tão errados como vocês. Nós temos os mesmos problemas. O que às vezes uns controlam mais do que o outro são os esforços que estão fazendo. E isso é muito bom. Eu já cansei de dizer, não cansei porque eu vou dizer de novo. A gente só está aqui no mais alto, particularmente porque eu sou o presidente do centro e tenho 1,50 m. Se eu ficar falando ali embaixo, no mesmo nível de vocês vão pensar que é gravação. Que vocês não vão me ver. Então isso aqui é uma questão meramente pedagógica, meramente de visual, né? Que é mais alto por isso, para ficar mais fácil. Vocês olhando para cá, mas não significa que nós estamos mais altos que vocês em nada. Significa que nós somos melhores do que vocês, nós somos iluminados, que nós não tem problema. Nós temos um problema igualzinho de vocês. Todos nós, por isso nós estamos no mesmo planeta. Por isso nós estamos no mesmo mundo. Se nós não tivéssemos as mesmas afinidades e as mesmas tendências, as mesmas quedas, nós já não estaríamos aqui.
Nós já estaríamos em outros mundos melhores, fazendo outros cursos. Então é legal, o pessoal nosso aqui está indo muito bem. E felizmente não somos só nós que estamos concluindo isso, né? A gente sabe que tem, como a Valéria vai falar do Zé Roberto que esteve aqui, o Zé Roberto esteve aqui, ele é lá da região noroeste fluminense, do movimento espírita de lá, e lá é diferente. O movimento espírita de lá é bem diferente do movimento espírita daqui. São regiões, são maneiras de pensar, são coisas diferentes que tem em tudo quanto é religião, em tudo quanto é grupo, seja político, seja esportivo, seja religioso, tem todos os mesmos, mais ou menos, problemas, com diferenciações, às vezes, de região, mas por determinados climas dessas regiões. Mas tem. E ele até veio aqui e comentou isso, que é uma realidade. Quando foi sortear o livro dos Espíritos, todos tinham. Agora, eu não quero que ninguém se acanhe, quando agora a gente for sortear hoje, aí alguém que não tenha fique quieto, porque vai ficar chato a ver se todo mundo tem ou não tem, mas não, é para isso mesmo. É para você que por acaso não tem, hoje você ganhar. Então, se não tiver, não se acanhe. Não fala assim, fica quieto, porque, poxa, é tão chato, eu vou ser o único a dizer que não. Eu tinha até um conhecido que dizia assim, eu prefiro estar errado com todo mundo do que certo sozinho. Saiam fora disso. Vocês prefiram estar certo sozinho do que errado com todo mundo. Que todos fiquem errados, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, mas que fique errado quem quiser. É igual na escola. Se a maioria dos alunos estão indo mal, eu estava tão bem, só estava tirando de 90 para cima. Mas já que está todo mundo na base de 30, 20, 18, eu vou largar para lá e volta, vai passar a 18, coisíssima nenhuma. Você vai passar e eles vão repetir o ano. Na vida tem que ser assim. Não podemos retroagir, nós não podemos andar para trás. Não é? Então, se por acaso for alguém sorteado que não tenha o menor constrangimento. Fala, vou parar de reclamar da Blitz e do frio também. Adoro frio. Agora tem que adorar o frio. Bom, já que você falou do José Roberto, né? Já estava aqui um aviso. A gente recebeu a visita dele e da esposa dele, da Tarsila, aqui na sexta-feira. E ele foi o que coordenou lá, né, Zé? No Norte Fluminense, né? Não, Noroeste Fluminense. Coordenou lá aquelas doações que nós recebemos aqui na época das enchentes. Então foi ele que se organizou lá com o pessoal, mandou aquelas doações para cá e a gente distribuiu. Ele e o Leandro de Itaperuna. Ele e o Leandro também, que é de Itaperuna, do centro de Itaperuna. E ele depois, né, a gente passou a palavra para ele aqui terminar e realmente eu fiquei até emocionada com as palavras dele no final, porque ele disse, olha, vocês aqui do centro estão de parabéns porque vocês são... como ele falou, persistente, ele usou intransigentes, não foi? Que ele falou uma hora lá que ele falou. Eu acho que ele falou isso. E que nós, aqui do Centro Espírita Friburguense, somos um fronte de resistência, né, de sermos aí fiéis à codificação. Então, ele foi muito feliz nas palavras dele e, né, nos trouxe muita alegria, porque a gente sabe que a nossa tarefa não é fácil, porque nós estamos aqui defendendo realmente o espiritismo e praticamente numa ilha, né? Porque nós estamos não isolados, porque a gente sabe que o trabalho que a gente faz aqui no Friburguense dá muitos frutos, né? O programa na televisão também, estando no YouTube. Então, realmente foram palavras muito boas e que nos estimulam a continuar o nosso trabalho, porque, né, a gente que lida aqui nos bastidores, a gente sabe que às vezes a pressão é muita e a gente sabe que é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito valoroso que vale muito a pena. Então, quando a gente escuta, né, e recebe um elogio assim, realmente não é para nos envaidecer, mas nota, né, o fruto, as consequências do trabalho sério que a gente faz nessa casa. E isso para nós é muito importante, né? E já falando nisso, tem muita gente, já foi comentado aqui, né, Zé Manel, que por que não são convidados outros oradores espíritas para virem falar aqui? E a gente até está pensando aí em convidar o José Roberto, porque no pouquinho que ele falou, a gente viu que ele tem aí já convidamos, um grande potencial aí para falar. E por que a gente não... Vejam, na época que essa pergunta foi feita, eu dei a seguinte resposta, porque nós não confiamos nos oradores que se apresentam como espírito, nós não confiamos no movimento que se diz espírito, nós não confiamos. Nós temos esses motivos claros. Nós temos isso escrito para todo o movimento espírita oficial. E eles nunca nos contestaram, porque não tem moral para nos contestar. Nós não confiamos neles porque eles traem a causa espírita.
A Federação Espírita Brasileira divulga o estudo e o desenvolvimento de uma doutrina que é herege, sabe o que é isso? Ela é contra a doutrina espírita e está no artigo 1º do Estatuto da Federação Espírita Brasileira, no parágrafo único, para que se estude, todos os centros se divulguem e estudem os 4 evangelhos de Rustem. Que diz essa obra, que a Federação diz que é a revelação da revelação. Essa obra diz que nós, espíritos humanos, podemos voltar por castigo e reencarnar em criptógamos carnudos, em lesmas, que é uma espécie de lesmas, para ser punido. Diz que a reencarnação não é uma obrigatoriedade para os espíritos que seguem em linha reta, mas sim uma obrigatoriedade para espíritos que decaíram, coisas de outras doutrinas, não da doutrina espírita. Pega a virgindade de Maria e pega o corpo fluídico de Jesus. Esse rustanguismo diz que Jesus não teve corpo igual ao nosso. Isso desmoraliza, isso tira a ética e todo o valor do cristianismo, se isso for aceito. Porque se Jesus não tinha um corpo igual ao nosso, carnal, comum, como é que ele vem ensinar para nós comuns sofrer? Segura a barra, tá vendo? Como é que eu seguro? Peraí, mas você é fluídico. Eu não sou. Eu estou sentindo dor, você não está. Então se desmoraliza. Nenhuma doutrina aceitou isso. Os docetas lá para trás, na época do início do cristianismo, que quiseram levantar essa tese, foram logo excomungados com relação a isso. E a Federação Espírita Brasileira tem isso no artigo 1º do Estatuto. Então é isso que torna imoral uma instituição que se diz representante de uma doutrina que nega tudo isso. O Espiritismo veio para esclarecer esses equívocos. Jesus teve um corpo normal, um corpo humano como o nosso. Se você disser que Jesus não tinha problema do fígado, e eu tenho, sim, porque eu tenho questões ainda a corrigir. Eu era um beberrão na vida passada, eu tinha problema. Quem é inferior ainda tem problemas que refletem no corpo orgânico, então tem uma porção de problema. Que Jesus não tinha problemas decorrentes de imperfeição espiritual, não tinha. Agora, que ele tinha um corpo biologicamente organizado igual ao nosso, com 100 trilhões de células, tinha. Teve, nós não podemos, ninguém pode negar isso. Sob pena, em dúvida, o próprio cristianismo, que seria uma farsa. Pois bem, vocês estão ouvindo isso, e tem gente que diz, isso não era para ser dito. Por isso não ser dito, eu fui 25 anos enganado no movimento espírita, acreditando, apoiando, aplaudindo, divulgando, e, no entanto, sendo traído. Por isso eu hoje esclareço, quem quiser ser enganado, seja sabendo que está sendo. Quem quiser ser do movimento, sabe que o movimento não é idôneo para defender, para divulgar o espiritismo. Não é, não tem credibilidade moral para defender. Então nós não convidamos porque realmente eles não são confiáveis. Se eu puser aqui um pastor para falar contra a reencarnação, vocês vão ouvir, vão concordar ou não, quem sabe que alguém concorde e vá com ele para a igreja dele, o que não seria problema nenhum. Eu já muitas vezes pensei nisso. Trazer pessoas aqui de outras religiões para falar contra os princípios da doutrina espírita, segundo a ótica deles, de uma forma fraterna, de uma forma legal. Como se eles me convidassem lá para falar a favor da reencarnação e contra uma vida, eu iria. Se for para pesquisa, para estudo. Então traria. Vir um pastor aqui falar contra a reencarnação, vocês vão ouvir sabendo que ele é um pastor. Vir um católico aqui falar a favor da virgindade de Maria, um padre, vocês vão ouvir, vão raciocinar, vão aceitar ou não, mas sabendo que ele é um padre, é um sacerdote. Agora, vir um espírita aqui falar contra o espiritismo, aí não dá, pois. Aí é traição da causa. É traição da causa. Não pode o padre chegar numa igreja e fechar as portas e falar a favor da reencarnação. Ele está traindo a causa. É desonesto. É imoral. Então, é colocar as coisas nos devidos lugares. Vir aqui, exortar o Chico Xavier como espírita, eles já sabem que isso é de má fé, porque não era espírita. Grande médium, homem de bem, tudo isso sim. Mas espírita não. Ele acreditava que o espírito da cachorrinha dele veio dar uma comunicação para ele, para treinar a outra cachorrinha que ele botou no lugar dela, que tinha morrido. Não conhecia nada de espiritismo, deu várias mostras que não sabia nada de espiritismo, mas era um excelente médium, era uma máquina de escrever dos espíritos. Então, eles não podem vir aqui por isso, porque nós não confiamos neles, doutrinariamente. Já disse isso aqui também, vou esclarecer. Porque, pessoalmente, pessoas maravilhosas, melhores às vezes do que a gente.
estão no movimento. Então nós não somos contra as pessoas em si, mas nós somos contra a ideologia, a defesa ou a divulgação da doutrina espírita. Agora, o Zé Roberto nós trazemos, que já conhecemos há algum tempo, e aquela região lá é muito diferente da região de cá. A região lá é mais lúcida, a região lá é contra também tudo isso que nós somos aqui. Por isso que ele veio aqui e falou a favor do Centro Espírita Friburguense. Por isso que eles arrecadaram lá na região noroeste, em Bom Jesus, Itabapuana e Itaperuna, arrecadaram todos os donativos que eles conseguiram em todo o movimento espírita lá e mandaram para a gente aqui. Eles não mandaram para o movimento aqui, mandaram para a gente. Eles sabiam, tranquilamente, eles sabiam o que estavam fazendo e o que nós íamos fazer. Até dinheiro para a nossa conta eles mandaram. Porque eles sabem com quem estão lidando e sabem da nossa seriedade. Eles pegam os nossos trabalhos, os DVDs que tem aqui, a gente mandava para lá, e agora eles estão pegando pelo YouTube as reuniões do centro, estão pegando as reuniões do Terceira Revelação, e eles fazem um trabalho de desenvolvimento disso lá. Por quê? Porque eles concordam. Eles acham que isso realmente é idôneo e sério em relação ao Espiritismo. Em relação ao Espiritismo. Eu nunca disse aqui, por exemplo, para vocês não irem aos outros centros. Ao contrário, nós recomendamos. Frequentem também, observem, analisem. Vocês não são simplesmente andarilhos religiosos. Não, vocês são espíritas, mas devem pesquisar, devem consultar, devem analisar, para vocês irem tendo formação também espírita, verdadeiramente espírita. Agora aqui, nós temos essa coerência. Então eu até disse isso aqui, quando eu falei que nós não confiávamos neles, nós não confiamos doutrinariamente. Tem questões que nós não confiamos também legalmente, mas que nós estamos aí já resolvendo isso, como essa denúncia que nós temos contra o Laje, que tem muita gente que acha que não fala nisso, fala sim. Eu escrevi agora um e-mail para o Glauber Braga, nosso deputado, hein? É isso, Deide? Agora Alzenheim está me influenciando aqui. Mas eu fiz um e-mail para ele, dizendo, olha, nós temos uma denúncia contra esse pessoal lá, que está cedendo o abrigo para a religião, e agora piorou, porque agora o Centro Boa Nova já foi para lá também. Daqui a pouco vai todo mundo para lá. A Universal vai pedir um cantinho lá, e se deixou um, por que não pode deixar todos? E lá é proibido. Quando deixou e nós denunciamos que era proibido, porque aquilo lá estava em nosso nome, e nós aí entregamos para a prefeitura, porque aí nós não podemos, nós não administramos, nós não fazemos parte do movimento, nós não podemos responder por uma coisa que nós não temos acesso. Até então estava no nosso nome e nós confiando neles, endossando o trabalho. Quando nós vimos que eles estavam já fornecendo aquilo para uso religioso, aí nós denunciamos. Nós primeiro notificamos, para com isso. Demos prazo, dobramos o prazo. E eles continuaram, pioraram mais ainda a situação, nós aí denunciamos, como nós anunciamos que íamos fazer. Está lá na porta, lá na frente, tem lá até um comunicado que nós fizemos no jornal Voz da Serra para o povo de Friburgo. Está lá na frente, plastificado, vocês podem ler. Isso é público. Então, se a gente tem que falar sim, para as pessoas não ficarem... Isso não ficar, como disse Valéria, de bastidor. Nos bastidores nós fazemos uma coisa que vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Vocês têm que saber sim. Isso é verdade. Quando nós falamos aqui de público, quando nós escrevemos e assinamos, quando nós falamos na televisão, é porque é verdade sim. Quando se ouve alguma coisa que não se pode falar de público, é porque é mentira. A verdade pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer parte. Então, nesse aspecto, nós também não confiamos legalmente, porque o movimento espírita todo nos respondeu dizendo, realmente eles estão fazendo coisa que não deve. Realmente eles cederam uma área por 80 anos de empréstimo. Ninguém empresta nada por 80 anos. Não é? Emprestar por 80 anos é dar. Então, emprestado por 80 anos uma área e realmente não pode, está no estatuto que não pode, eles não fizeram assembleia para isso, nós nem sabíamos que não tinha feito assembleia. Até então, nós estávamos pensando que tivesse pelo menos feito uma assembleia. Não fizeram nada, fizeram no peito e contra a lei e doaram. Então, nós notificamos, não mudaram, não acertaram, nós denunciamos. E aí o movimento respondeu para a gente, tem um ofício para a gente respondendo, dizendo, nós vimos que está tudo ilegal, tudo irregular, mas nós avisamos, mas eles não quiseram tomar providência, quer dizer, então avisaram, aí ficaram contra a gente a favor deles. Não é certo isso. Então nós temos coerência. Nós não somos contra as pessoas, nós não temos raiva de ninguém, mas nós, por questões de princípio, nós temos que ser honestos. Está aí no Evangelho, nos falsos profetas,
Está lá, é dever de todo homem honesto denunciar os farsantes que fazem essas coisas que não devem ser feitas. Nós não somos perfeitos, mas as irregularidades que a gente percebe e pode corrigi-las, nós temos a obrigação de corrigi-las, sob pena de estarmos cúmplices. Como agora o movimento ficou mais cúmplice ainda, porque o Centro Espírita Boa Nova, ali da Vilagem, onde caiu Barreira, foi interditado. E qual foi a solução? Botaram lá no abrigo também, onde está o outro. Quer dizer, sabe que está errado, sabe que está ilegal, sabe que nós denunciamos, sabe que está no Ministério Público a denúncia, que já pediu informações a eles e a nós, mas continuam piorando, agravando mais ainda o erro. Então, a gente tem motivos aqui, esse centro aqui é sério, podem ter certeza disso. Esse centro aqui é sério, é honesto. Se nós percebemos erros que nós estamos cometendo, vocês apontem, nós vamos corrigi-los. Nós não temos pretensão aqui de agradar a pessoas nem a grupos. Nós temos, todos nós, a vontade e a oportunidade de aprendermos a ser honestos, a sermos coerentes, a sermos fraternos, justos. É o que nós estamos realmente aprendendo aqui. E para ser sério, honesto, fraterno, nós temos que realmente abrir mão, às vezes, até de interesses pessoais. Como você vai querer uma justiça de Deus imparcial e igual para todo o universo, se para você quer diferente? Ah, não, mas isso aí vai me atrapalhar. Não. Nós temos que abrir mão dos nossos interesses para nós realmente podermos estar nos ajustando à ordem de Deus, à ordem do universo. Então, nós não convidamos pessoas lá de fora, porque doutrinariamente não confiamos neles. Mas convidamos aqueles que realmente nós confiamos, que podem ser convidados, que não vão vir aqui para falar essas coisas que nós estamos falando. Porque quando vem com o nome de espírita, aí compromete. Se vier, como eu disse para vocês, como professor da faculdade, talvez fazer uma palestra aqui sobre sociologia, ou vem fazer uma palestra sobre ecologia, ele pode falar que no convento tal, que apareceu Nossa Senhora, e que deu a bênção em todo mundo, e que lá estava tudo poluído, agora não está mais. Isso é outro problema. Você sabe que ele não é um espírita. Você está assistindo uma palestra de uma pessoa que não é espírita. E nós até podemos e devemos fazer isso. Qualquer lugar que a gente vá, nós vamos ouvir pessoas das mais diferentes crenças, ideias. Nós temos que respeitar tudo isso. Agora, dentro do espiritismo, aí nós temos que ser sérios em relação a isso. Nós não podemos fazer gracinha, ficar falando, ah, que lindo, ah, que bonitinho. Não, eles falam assim, não, isso é sério. Isso é sério. Tem que ser honesto. É a pergunta que tem aqui sobre o negócio que aconteceu aí, que perguntaram se o espiritismo estava enfiado nisso, né? Vimos nesta semana a influência das religiões na política, impedindo a distribuição de material pelo MEC sobre o homossexualismo. A doutrina espírita esteve representada? Pelo que eu vi nos jornais, não. Mas talvez tenha sido uma mera falta de oportunidades. Que eu acredito que se tivesse, estaria. É igual participar de um movimento ecumênico. O espiritismo é convidado para um movimento ecumênico. Então vão lá padres, pastores, vão gente de todas as religiões, quase todas, vão das cristãs, não é? É uma coisa meio, uma saia justa. Porque o espiritismo, em termos de ecumenismo, tem um problema muito sério. Porque enquanto o espiritismo é uma religião que apoia e endossa o cristianismo, é reencarnacionista e admite os mundos habitados pelo universo afora e a comunicação dos espíritos, as outras todas negam. Então, por exemplo, numa reunião ecumênica para tratar da catástrofe que aconteceu aqui, se forem falar sobre a catástrofe, o espírita não pode deixar de falar à luz da reencarnação, mostrando que se está dentro de um processo em que os que passaram pelo sofrimento estavam no momento próprio, dentro das suas provas, das suas expiações, mas que não acabaram ali, não foram para o céu simplesmente ou para o inferno. O espírita tem que fazer esse esclarecimento, e vocês não acham que esse é o lógico, é o óbvio? Um Deus de amor e de justiça que sabe tudo, pode tudo e está em toda parte, ele sabia que ia acontecer, ele estava presente e ele podia ter evitado. E não evitou por quê? Então o espírita tem a explicação. Todos os outros que estarão lá no movimento
Não tem explicação. Eles vão deixar que o espírita dê a explicação? Claro que não. É movimento ecumênico que já começa discriminando. Porque o espiritismo, o espírita, ele admite o cristianismo como a doutrina mais perfeita que o mundo recebeu até Jesus. De lá para cá evoluiu e deu no espiritismo. Que vai evoluir do espiritismo para continuar esclarecendo e abrindo o leque do entendimento. Não parou aqui, não parou aqui. Aqui está parado porque é até aqui que nós temos capacidade, condições de trabalhar, de consumir. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos vendo que isso aqui é muito mais profundo, é muito mais amplo. É assim a marcha do progresso. Então, no movimento ecumênico espírita aí, é para ir lá rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso. Que aí todo mundo vai concordar, nós também concordamos com o Pai Nosso, nada contra, mas é para orar o Pai Nosso. E não dizer mais nada além disso. É realmente uma saia justa, é difícil trabalhar nessa questão. Então, os espíritas, segundo o jornal, não estavam na bancada da pressão religiosa. Mas o grave disso é que essa bancada dita religiosa, evangélica e católica, segundo a matéria do Globo, foram os evangélicos e os católicos, né? Eles chantagearam a presidente com a ameaça de que se ela não retirasse o material que o MEC ia distribuir, eles iam apoiar a convocação do Palocci. Olha a mistura que fizeram. Baixaram o nível e misturaram política com religião, com corrupção e fizeram um caldeirão do inferno. Não é ou não é? Você não pode abrir mão de honestidade para acertar desonestidade, nunca. Então, se o Palocci, que foi acusado de ter enriquecido em 4 anos, aumentado 5 vezes o patrimônio, se ele tem 20 vezes, 5 vezes por ano, 5 vezes 4, 20, 20 vezes. Está vendo como é que o pessoal está atento? Porque qualquer um mortal, se aumentar o dobro, já começa a ser perseguido, às vezes observado de binóculo pela Receita Federal. Aumentou 2 vezes, então já é chamado para explicar. Agora não aumenta 20 vezes, não tem nada, isso é folha passada, está tudo resolvido, alto lá. Se tem que explicar, tem que explicar. Não se pode misturar isso e condicionar. Se não tirar, se não atender o nosso, nós vamos então chamar para apurar a irregularidade. Se houve crime ou não houve crime, não estou dizendo que houve. Mas se houve ou não houve, isso não é coisa de mistura, principalmente de religião. Uma vez eu perguntei para um advogado de uma religião, uma grande religião, uma das maiores também, do cristianismo, eu perguntei para ele, mas isso que o senhor está propondo, de fazer uma partilha por fora, em nome da religião, sua e minha, é honesto? Ele falou, se for olhar segundo a religião, não é. Eu falei, então está resolvido o problema. Qual é o problema? Porque vão pagar muito imposto. Eu falei, mas peraí, você vai botar a sua religião a sonegar e eu botar a minha a sonegar? Nós vamos ser responsáveis por isso? Eu sei que isso deu no seguinte resultado. Vieram em cima de mim para saber por que eu estava atrapalhando o negócio. A Igreja Católica veio saber por que eu estava atrapalhando. Eu peguei a papelada toda e fui mostrando, aqui isso, aqui isso, aqui isso, aqui isso. Quando eu terminei de mostrar para os católicos, sabe o que as irmãs disseram? O senhor aceita ser nosso advogado? Olha que bonito, não é bonito? Isso é a coerência. E isso é coerência. Quem é honesto, quem é honrado, quem procura ser justo, quem procura acertar, não é que eu seja um perfeito, não, mas quem procura fazer certo direitinho, não só não tem que temer, como é respeitado por todos, independentemente das religiões. E eu fui advogado deles. Eles trocaram o advogado que era católico e que era o responsável, e trocaram, e eu fui o advogado deles. Isso não é legal? Isso não é bonito? Então não interessa. Por exemplo, nós não podíamos estar sendo discriminados pelo movimento espírita se nós queremos fazer o certo. E nós tanto temos certeza do que estamos fazendo, que nós os estamos denunciando, atrapalhando a recebimento de verba deles. Para aí. Acerta primeiro o erro, a ilegalidade, para depois terem moral para receber subvenções. Porque senão não tem.
E nós vamos esconder por quê? Qualquer instituição, qualquer organização que põe para fora os seus próprios defeitos, os seus próprios erros, torna público e conserta, tem a credibilidade multiplicada por 1000, porque aí todos confiam, sabe, que se lá tiver erro, eles vão ser os primeiros a mostrar. Concordam com isso? Pois é isso que tem que ser feito. As pessoas lá fora às vezes ficam meio queimadas com a gente aqui, porque quando eles começam a falar bobagem e tal, ou quando a gente faz alguma coisa aqui que eles começam a falar contra, eu vou para o rádio, para a televisão e boto, meu Deus, ele foi falar isso, foi, é assim que tem que ser. Por quê? Esconder o quê? Eu vou dizer que quem não deve não treme. Eu digo até que quem não deve não teme. Quem não deve não teme. E quem conduz a coisa pública, ou quem conduz organizações ou qualquer tipo de negócio que não seja próprio, pessoal, tem a obrigação de ser absolutamente transparente. Absolutamente um representante de todos, com todo o conhecimento por parte de todos daquilo que está sendo feito. É igual a doença do governante. Se ele é um governante, ele deixou de ser particular. Ele é público. E se ele é público, todos têm que saber. Nós não acompanhamos dia a dia a doença do Zé Alencar? Dia a dia a doença do Zé Alencar. E certo ou errado? Certo. Nós acompanhamos a do Zé Mané? Não. Eu já tive cálculo renal, eu já tive crise de vesícula, e vocês não tomaram conhecimento. E nem a sociedade. E nem o mundo. Mas o que interessa isso para a sociedade, para o mundo ou para vocês? Nada. Agora, se eu sou o representante de vocês, interessa para vocês sim. Interessa para vocês. Isso é ou não é ordem? Isso é ou não é legal? Isso é ou não é moral? Isso é ou não é bonito e confortável? É, porque aí nós podemos confiar uns nos outros. O padre Antônio Vieira dizia o seguinte: ao diabo a justiça quando ele a tiver. Alguém ainda perguntava, mas é o diabo, senhor. Sim, mas ele tem a justiça. A justiça seja feita a ele, mesmo ele sendo o diabo. Diabo, força de expressão deles, né? Porque diabo para nós são espíritos inferiores que ainda vão ser santos. E para nossa tristeza, às vezes na nossa frente. Foi o que eu falei do Bin Laden, né? Bin Laden pode chegar à santidade muito antes de nós, à perfeição muito antes de nós. Ó, se a gente bobear. Porque, às vezes, até o criminoso, atuante, ele é um cara mal orientado, mal educado, ele não foi convencido, mas ele tem um potencial de ação. Que tem muita gente que é em cima do muro, que é água com açúcar, ou é água morna. Café com leite. E não age nem para lá nem para cá. Ele vai sempre levado de acordo com a onda, de acordo com o vento. Agora, o atuante, ele é errado hoje, às vezes, porque ele não foi orientado. Quando ele se convencer, quando ele se modificar, ele vai ser aquele atuante e vai passar, às vezes, na nossa frente. Então, a gente nunca deve olhar com olhos malvados para essa gente, não. Vamos lá, e aqui? O espiritismo não seria melhor sem a mediunidade? Não. O que atrapalha o espiritismo através da mediunidade é o mau uso da mediunidade. É a mediunidade usada para atender milagres, atender desemprego, atender namorado, atender a volta de marido, a volta de esposa. É isso aí que acaba entrando por ignorância das pessoas que se dizem espíritas, mas não estudam isso, não é? Então a mediunidade é uma realidade. Ela acontece no catolicismo, no protestantismo, no budismo, no islamismo, ela acontece no materialismo, ela acontece no ateísmo, ela acontece em qualquer lugar. Porque mediunidade não é espírita, é um mecanismo de comunicação das inteligências que estão incorpóreas com nós, conosco, as inteligências corpóreas. Isso é um processo cientificamente comprovado. É possível perfeitamente essa atuação psíquica de uns sobre os outros, encarnados sobre encarnados, desencarnados sobre encarnados e desencarnados sobre desencarnados. Então essa comunicação é universal e não é espírita. Então o espiritismo sem reencarnação seria deficiente, sem mediunidade seria deficiente. Agora, onde está o código da mediunidade? No Livro dos Médiuns, onde Kardec estudou tudo sobre mediunidade. Eu recomendo até que os nossos irmãos umbandistas, eu falo isso na televisão, falo isso quando vou fazer palestras para eles, que às vezes sou chamado para fazer, conheçam vocês o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns
trata de tudo que vocês praticam. Eles têm mais experiência nesse campo do que nós, em termos de prática mediúnica, porque eles exercitam a prática mediúnica abundantemente. Então, conhecendo o mecanismo daquilo que eles fazem, eles vão ser mais eficientes, eles vão ser mais capacitados, e eles vão melhorando cada vez mais o trabalho deles. Não é para que eles venham ser espírita. A pretensão nossa, do espírita, não é de que todos venham ser espírita, é que todos tenham acesso, sim, ao conhecimento espírita, mas a decisão é de cada um. O sujeito pode continuar fazendo o bem, pode continuar sendo útil, pode continuar se reformando na Umbanda, em qualquer outro lugar. Hein? Teve uma pergunta que a gente não conseguiu responder sobre isso. Então vai. E a última aqui. O espiritismo tem condições de mudar o mundo? Tem, claro que tem. Claro que tem. Mas para isso, ele tem que ser conhecido. E para isso, ele tem que ser conhecido conforme ele está aqui, conforme ele foi codificado. Porque isso aqui é o espiritismo. Se a gente deixar haver ingerências aqui, de espíritos que estão aí fora, esses espíritos que vêm fazer ingerência, eles não fizeram parte da codificação. Isso aqui foi um planejamento da espiritualidade. Isso aqui foi um ordenamento da espiritualidade superior. Comprovadamente, sim, pelo conteúdo disso aqui. Agora, começar que qualquer Zé Mané, começa a enxertar, mexer, mudar, escrever de novo, fazer outra coisa, trocar, aí complica, aí descaracteriza, degenera isso. Então, conforme está aqui, deva ser conhecido. Que muda a humanidade? Muda, com o aval de muitos pesquisadores e muitos cientistas, que afirmam categoricamente que quando a reencarnação for concebida pela sociedade humana, acabam-se os crimes, acabam-se as guerras, acaba a violência, acabam todos os problemas sociais que nós temos. Porque as pessoas vão começar a entender, eu não posso ser um criminoso agora porque eu vou sofrer as consequências disso para o resto da minha existência, até eu me recuperar de tudo isso. Então, conhecer a reencarnação, Hans Rosser tem um livro, A Verdade sobre a Reencarnação, que ele diz isso, quando a humanidade admitir a reencarnação, os problemas começam a se acabar. Uma menina de 7 anos não fez uma pergunta ao Papa e o Papa não soube responder? Uma menina de 7 anos aqui da nossa escolinha, aqui em cima, de aprendizado espírita, sabe responder. Um jovenzinho de qualquer centro espírita e sabe responder por que morrem as criancinhas no terremoto. A menininha japonesa perguntou ao Papa. O Papa é o teólogo dos teólogos, é a supremacia da teologia católica. Negou a reencarnação, não tem condição de explicar. Eu não perguntei a Leonardo Boff, num plenário de 1000 pessoas, por quê? Qual a ética de Deus para o mundo? Para construir tudo isso, para fazer o universo. Ele dizia, Manuel, não tem resposta. Ele respondeu, foram 6 perguntas. 5 ele respondeu, e a minha ele disse, José Manuel, não tem resposta para a sua pergunta. Isso quem estava lá assistiu, viu, foi até gravado, e ele no fim me deu um livro, inclusive, dele, e dizendo assim, José Manuel, não lembro. Continue pesquisando. Continue pesquisando, viu que beleza, que assessoria? Continue pesquisando o Mysterium Magnum, escreveu inclusive em inglês, para eu continuar pesquisando o mistério máximo, o mistério majestoso. Inglês ou latim? Não precisa, latim, eu falei inglês? Não, latim. Mas olha só, não precisa ser teólogo para isso, qualquer criança nossa responderia. O universo é todo habitado, é igual uma pergunta clássica que eles fazem para destruir o espiritismo. Como é que vocês explicam o aumento da população na Terra se é reencarnação? Nasce muito mais gente que morre. Olha que pergunta, eles acham o clássico da pergunta para destruir a ideia da reencarnação. É que o universo todo é habitado, Zé Mané. Existem milhões de bilhões de mundos espalhados com milhões de bilhões de civilizações. Isso é cientificamente constatado pela matemática e pela física. Coloquem lá no computador Frank Drake, é o maior pesquisador de vida extraterrestre. Vocês vão ver que Frank Drake, um americano, tem uma equação de vida extraterrestre que matematicamente ele comprova que só na nossa Via Láctea, por cálculos rigorosíssimos, só na nossa Via Láctea, Magui, no nosso conjunto aqui de vizinhança, tem 100 mil civilizações semelhantes à nossa. Então, as afirmações do Espiritismo são altamente reforçadas e confirmadas pelas pesquisas, pelo avanço das pesquisas científicas. Então, de onde vem o aumento da população da Terra? Claro que é do universo. O universo, nós somos cidadãos do universo, não é da Terra.
Então aqui, que hoje tem 6 bilhões e 800 milhões, por aqui já passaram 104 bilhões de almas. Algumas reencarnando aqui, outras não, reencarnando em outros lugares, mas vindo de outros lugares e reencarnando aqui. Nós somos cidadãos do universo, não somos cidadãos da Terra. A humanidade verdadeira não é a humanidade terrestre, é a humanidade universal. E é esse o grande trabalho de nós nos irmanarmos, nos confraternizarmos, evoluirmos individualmente, para nós cada vez mais integrarmos as partes mais evoluídas de tudo isso, que é a tendência de tudo. Evoluir para a perfeição. Vamos largar essa imagem, esse entendimento, essas ideias, e vamos ficar com as ideias retrógradas e atrasadas que ficam ancorando a humanidade lá atrás? Não. Então o Espiritismo resolve o problema da humanidade, sim. Todos vão ser espíritas? Não. Mas todos vão entender reencarnação? Sim. Todos vão admitir mundos habitados? Sim. Por quê? Porque isso é espírita? Não, porque isso é de Deus. Isso é a realidade, é verdade. Os laboratórios de hoje são os verdadeiros templos da verdade. Porque nos laboratórios, nas pesquisas científicas, o que se descobre é a regra de Deus. O que está sendo ali detectado e constatado são as normas do universo. E isso é de Deus. Então os grandes laboratórios são os grandes templos da humanidade em termos de verdade. Em termos de verdade. Observem, analisem isso, pesquisem isso. E vocês vão ver que maravilha. O conhecimento da verdade vai mudar o mundo. E o Espiritismo veicula essa verdade e ajuda muito a conhecer o mundo. Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só estaremos libertos dos preconceitos, da ignorância, do atraso e de todas as paixões e os defeitos que nós temos, conhecendo a verdade. Porque a verdade aí vai nos mostrando, como nós éramos tolos, ficarmos atrás disso, atrás daquilo, que são coisas fúteis e passageiras e irrelevantes e insignificantes, não é mesmo? Bem, queridos, muito obrigado. Até a próximo fim de mês, que daqui a pouquinho já está aí. E que Deus nos abençoe.